Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre a psicologia das massas do fascismo do Reich, da continuidade. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, e adicionar o sininho para receber as notificações, dar os likes e compartilhar com seus amigos. No vídeo passado eu ia falar sobre a questão da clivagem. Mas antes disso, eu gostaria de esclarecer um ponto que antes que eu esquecesse, com relação com o Reich, o que aconteceu com ele. Ele foi expulso na Associação Internacional da Psicanálise de Viena por questões políticas e da sexualidade que o partido naquela ocasião condenavam, que era uma questão de tabu, que era um reprovado. E com relação a isso, vamos falar agora sobre a questão da clivagem da estrutura econômica e a estrutura ideológica do trabalhador. Mas o significado dela significa que a clivagem é uma espécie de separação, de uma linguagem biológica, significa uma divisão de células de zigoto, ou seja, é uma divisão, uma linguagem mais conotativa, é uma divisão de umas partes, de conceitos. Bom, o Reich, ele se aprofundou muito com relação ao trabalho de Freud, né, com relação à repressão sexual. E por isso ele trouxe alguns elementos que Freud trouxe, na verdade, e ele se aprofundou. No caso foi o mal-estar da civilização ou da cultura, o complexo de Édipo e totem e tabu, que tem esses elementos, essas características que desde os tempos primitivos, primórdios, ela sempre havia esse tipo de tabu, né, dessas pessoas, desse jovem, o homem que tinha um papel, né, predominante da sexualidade, e os filhos têm. Bom, enfim, vamos dar continuidade. E claro que o Reich ele esperava muito que tivesse uma espécie de uma revolução social por conta das injustiças do capitalismo que impunha neles, dessa desigualdade, opressão e tudo mais. Mas o que aconteceu de fato não foi o oposto, né? Os operários defendendo os seus algozes, e tudo isso por conta dessa questão que envolvia uma questão da repreensão sexual. E um desses fatores que atribuiu isso, né? A repreensão foi suprimida, né, sexualmente por seus impulsos, né? Ímpetos que deles. E por conta disso, é claro que essa revolução que foi um fracasso, né, por conta dessa questão, resultou devido a uma estrutura de caráter do homem médio da parte do patriarcalismo. Vamos saber o que significa o patriarcalismo. Mas antes disso, eu quero que eu já me esqueça que falar sobre a questão da repreensão sexual, que na verdade ela tem um significado muito importante. Ela significa uma administração dos corpos para a frieza, para a adesão ao sofrimento dessas pessoas. Eu já ia me esquecendo. Bom, eu vou agora falar sobre a questão do patriarcalismo, gente, que é um sistema social dominante, estrutural, econômico, político e a questão de um status de poder social que tem o homem dominava a mente as mulheres, né? Tinham domínio no aspecto econômico social que eles tinham, né? E com as características muito importantes, né? Que ele tinha que ser um tipo homem hétero, uma pessoa cisgênese, perdão,
significa um indivíduo biologicamente adere, aceita o que seja um homem. Estou esclarecendo para quem não saiba o que significa, eu estou aqui esclarecendo. E também com relação ao homem branco, né? Nessas características dessas pessoas que têm esse comportamento, né? Claro, com essas formas, né? Eles atuam, desse patriarcalismo de séculos. E vem um período muito mais antigo ainda, né? Nós chamamos de pater família, significa pai e família, do período romano, que naquele período o homem determinava tudo, tanto a mulher, os escravos, tudo, economicamente, os filhos, que decidisse muito. Quando o homem que fosse um jovem, que nascesse muitas mulheres e tivesse um homem jovem, quem determinava, quem era o homem jovem, é uma regra. Estou aqui só um esclarecimento histórico para dar um elemento extra para vocês aqui, meus amigos. E claro, o patriarcalismo, né, tem essa posição de poder, né, político, né, que é o pai, né, ele tem uma finalidade dele, né, que o Estado tem com ele, é um representante da família, ele é um precioso instrumento de poder. Só estamos aqui esclarecendo algumas formas para que você entenda melhor. Esse aspecto aqui do nacional, do fascismo nacional, fascismo que tem essas características, né? Uma questão do honra e dever, né? Essa é as partes deles que determinam com relação à família. E os típicos, né? Um homem pessoal, o homem da família e um honra da raça e da nacionalidade. Eles têm essas características. Então vamos dar uma continuidade. Com relação ainda, como é que posso dizer? O motivo maior que essas pessoas tiveram perdendo isso foi uma questão da inibição sexual da moral. A inibição, porque o jovem ele tinha uma questão era uma espécie de medo, né, de ser punido, tinha uma ansiedade, um anseio contra isso. É por isso que o fascismo aderiam bastante, gostava bastante dessa questão do patriarcalismo, por conta disso, né? Da questão do medo, da inibição sexual moral, que ele representava. E tudo isso deixava o jovem, a criança obediente, submissa, dócil e, claro, esses elementos de autoritarismo. Vamos continuar ainda com relação à questão que a criança, né, a família também tem um papel do Estado autoritário em miniatura. Ela tem um papel com relação à formação da criança, do processo dela desde a infância, para poder ajustar a criança para a formação da vida adolescente e ser obediente a para os seus no processo evolutivo dela, na vida infantil, adulta também, para que não pudesse ter um processo de revolucionário, inibir eles. É uma causa da sexualidade e também de uma reação reacionária, de tomar posições deles, de querer mudar alguma coisa. No próximo vídeo, meus amigos, eu vou dar uma outra continuidade, porque é um tema muito mais complexo e eu gostaria muito de esclarecer alguns outros pontos para vocês. Eu quero dar uma outra continuidade. Neste vídeo não vai dar muito tempo para poder esclarecer mais, mas o importante é que você tenha consciência que é um assunto que envolve uma questão da sexualidade e do pai, que tem esse símbolo, né, que está ligado, entrelaçado. Por isso que eu vou deixar para o próximo vídeo a continuidade.